A graça e a paz seja com todos vós, amados irmãos. Shalom, paz, saúde e harmonia. Deus é rei e fiel, justo e digno de confiança. Eu quero estar aqui deixando para a nossa meditação de hoje, para o nosso rápido estudo, mais profundo e de extrema necessidade. Amém? Esse assunto de escatologia, estudo das últimas coisas, das profecias, dos acontecimentos finais. Essa carta aos Tessalonicenses, que são duas cartas que Paulo escreve aos irmãos em Tessalonicense, há algumas linhas, de interpretação que eu acredito que a maioria entende dessa forma, que eu digo que é uma forma errônea, que não é a forma correta de interpretar essa carta. Outrora, no início da nossa caminhada, a gente, por tradição, vem ouvindo isso, esse tipo de ensino que passam para nós, e nós acabamos recebendo isso e passando também para outras pessoas. Mas no passar do tempo, a experiência com Deus, a caminhada, o tempo ele nos traz a razão. E o desejo de buscar a verdade, de conhecer a verdade para poder passar, ensinar para outras pessoas. Deus sonda o desejo de nossos corações, a sinceridade. Deus então traz luz, entendimento em tal assunto. É um assunto, irmãos, escatologia, que tem diversas linhas de interpretações, amém? Todos sabem. E há muitos enciclopédias, livros a esse respeito de escatologias, livros de doutores, teólogos, mestres, enfim, e por aí vai. Mas a maioria com a mesma interpretação em tal assunto, mas uma interpretação errônea, volto a dizer. O que estava acontecendo em Tessalonicense? Primeiramente, temos que entender o contexto, o porquê essa carta está sendo enviada, O que Paulo está respondendo aos irmãos? Os irmãos, a igreja em Tessalonicense, estavam querendo saber a respeito da vinda do Senhor. Estavam pedindo Paulo informação. Quando seria a volta, o retorno, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Cristo Jesus. Certo? Ali é o contexto de Tessalonicense, para falar da vinda do Salvador, da vinda do Messias, da vinda de Cristo Jesus. Então Paulo responde a esses irmãos que estavam se convertendo ao Evangelho, estavam aceitando ao Evangelho e queriam resposta de quando seria a volta do Salvador, da vinda de Cristo Jesus, o Messias, o retorno dele. Tanto o Messias quanto Paulo buscou imitar o Senhor Jesus. Eles ensinaram que a apostasia deve vir, é necessário, é misto. Eles ensinaram, as escrituras nos mostram dessa forma, que a apostasia vem primeiro, vem em primeiro lugar. E o iníquo junto com ela, ou no seu clímax, no seu nível mais alto, no seu nível maior, máximo de apostasia, o iníquo vem com ela, certo? E ele é revelado no tempo oportuno, no tempo, ou seja, determinado por Deus, que ele deve se manifestar. Então, pelo contexto que vai dizer ali, irmãos, acerca da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele,
Paulo vai falar, e eu quero ler aqui, se você tiver as escrituras aí contigo, pode abrir lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente de vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Está vendo aí? Tanto Paulo quanto Jesus ensinavam que a apostasia viria primeiro e que o homem do pecado iníquo se revelaria. É claro que desde a época de Paulo, de João, nas suas cartas, eles já mostram, já profetizam, já falam que o espírito do anticristo já atuava ali, certo? Já atuava há muito tempo o espírito do anticristo. O ministério, né, o mistério da iniquidade já opera, já está operando. Mas só que esse espírito do anticristo que provém de Satanás, do adversário de Deus, ele vai corporificar. Terá um homem, né, que será revelado como o iníquo. Receberá sobre ele o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Então, será corporificado em tal homem no tempo do fim, correto? Então, os irmãos que estavam se convertendo ao Evangelho em Tessalonicenses queriam saber acerca da vinda do Senhor, da volta do Salvador, da vinda do Messias. E no texto aqui vai mostrar, irmãos, que o que detém a vinda do Senhor, né, é a apostasia, é a manifestação do iníquo, é a revelação do iníquo, do anticristo, do antimessias, certo? Ou seja, o Messias só volta após o aparecimento do antimessias, após o iníquo ser revelado, após a apostasia atingir o seu nível máximo. É só depois desse acontecimento, certo? Ou seja, não é o Espírito Santo que está impedindo, mas é o contrário. Preste atenção. Quando essa pessoa, o falso Messias, que impede a volta de Jesus Cristo, certo? Finalmente fizer a sua aparição, ou seja, se manifestar, ser revelado, e o texto vai dizer, né? Então será revelado o iníquo. Então Jesus, após isso, nesse período de grande tribulação, da última semana de Daniel, ou seja, na metade, da última semana de Daniel, os 7 últimos anos, mas na metade dela é que o iníquo ele é revelado, o seu reino, o seu falso reino, o seu falso império é manifestado no seu nível máximo e encadeia uma grande perseguição contra tudo aquilo que se chama Deus ou se adora, ou seja, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra o povo santo. Então, nesse período, no final desse período, o Messias, o Salvador, ele então volta para destruir o anticristo com o resplendor da sua vinda. Agora os irmãos já sabem o que está atrasando, o que está detendo a volta do Salvador, para que ele possa ser revelado no tempo certo. Seja a apostasia, irmãos, o tempo de erros deliberados, pecados, revolta contra Deus, já está operando. Ou seja, o antimessias é quem atrasa a vinda do Salvador, é quem está detendo, certo? É o tempo oportuno. Mas Cristo, Jesus, ele
voltará após a apostasia, após o antimessias, o anticristo, o iníquo, o homem do pecado ser revelado, se manifestar. Certo? É o tempo determinado por Deus. É tão simples, irmãos, essa interpretação. É tão simples, mas tão ocultado. É muito ocultado da igreja esse entendimento, essa revelação. Mas é tão simples. E eu quero deixar aqui para concluir esse resumo. Pega o contexto das cartas em Tessalonicenses. Os irmãos estavam se convertendo ao Evangelho, queriam saber quando seria o retorno, a volta do Salvador, quando o Salvador voltaria, quando o Messias, Cristo Jesus, o Filho de Deus, Yahshua, quando Cristo Jesus voltaria, quando o Salvador voltaria, é o que eles estavam querendo saber. Então Paulo vai explicar para eles. Olha, ele só volta após isso. Eu já tinha ensinado isso antes para vocês. Na carta Paulo vai falar, né, o que detém a volta do Salvador, né, o que ainda precisa acontecer para que o Salvador volte, ou seja, a apostasia no seu nível máximo e a revelação, a manifestação, a aparição do iníquo, do homem do pecado, ou seja, o antimessias, o anticristo ser revelado, certo? Após isso, né, em um período de grande tribulação, Jesus volta. Correto, irmãos? Eu quero deixar essa conclusão, né, para os irmãos. Amém? Que Deus os abençoe. Fique na paz. Shalom. Paz e saúde e harmonia. Medite na palavra de Deus, que ela é luz para o nosso entendimento. Precisamos evoluir. Que Deus vos abençoe. Sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a nossa meditação e edificação. Paz, harmonia e saúde. Que a graça seja convosco.